A paz de Cristo para os irmãos, amém? Que Deus abençoe, nos abençoe nesta manhã maravilhosa, manhã em que estamos aqui reunidos para aprender e também para adorar e exaltar o nome do Senhor, a que Ele merece toda a honra e toda a glória, amém? Então vamos para a nossa lição. Então nós estamos na nossa lição, na nossa revista de número 36, que fala sobre os heróis do Novo Testamento. Vamos dar início à nossa aula neste momento. Então está aí a nossa lição. A nossa lição de hoje é a lição de número 5, e nós vamos falar hoje sobre um herói do Novo Testamento, e esse herói se chama André. Então, quem foi André? Então, primeiro nós vamos... André é o primeiro seguidor de Cristo, de Jesus. O nosso texto bíblico básico está lá no livro de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 46. Vamos acompanhar a leitura. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Então, gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa parte do texto. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E eles lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde ele lhes disse. Foram e viram onde morava, e ficaram com eles aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Então, sabendo que a primeira hora, naquela época, começava às 6 horas da manhã. Aí você vai 7, 8, 9, 10, até chegar na 10ª hora. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, ou de João também. Traduz Jonas e João, dependendo da versão, é a mesma coisa. Tu serás chamados Cefas, que quer dizer Petra, pequena pedra. No dia seguinte, mais um dia, prestem atenção nesse texto, no dia seguinte, ou seja, outro dia, quis Jesus ir para onde? Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, que também se chama Bartolomeu, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Amém, irmãos? O nosso texto áureo está localizado no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18, que fala: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então é importante nós frisarmos o texto bíblico, é importante nós atentarmos no texto bíblico, justamente isso. No dia seguinte, outro dia, na outra margem, foi para tal lugar, saiu daqui, porque as passagens, os escritos bíblicos, de repente você faz uma virada de página, você passa ali anos e anos, e às vezes você passa dias. Então nós temos que prestar atenção justamente isso, porque fica parecendo que as coisas acontecem automaticamente. Jesus sai dali, já fez isso, já fez aquilo.
e tem um contexto histórico nisso aí, a cronologia é interessante, amém? Os objetivos da lição são, primeiro, conhecer os principais episódios da vida de André. Hoje nós estaremos falando sobre André, ao longo do ministério terreno de Jesus. Entender que tão importante quanto conhecer Jesus é fazê-lo conhecido, e esse é o objetivo justamente da lição, é fazer as pessoas, o mundo, conhecer a Jesus. Compreender a partir da vida de André que o evangelismo pessoal é possivelmente a técnica mais eficiente para apresentar Jesus no mundo. Posso fazer uma pergunta aqui para os irmãos da igreja? Quem foi alcançado através do evangelismo pessoal? Levanta a sua mão. Alguém evangelizou para você e aceitou a Jesus, você aceitou Jesus como Salvador? Aí, tem irmãos aqui que foi justamente através, muitos irmãos, pastor Morgan aqui, né, que aceitaram a Jesus, porque uma pessoa teve iniciativa de ir até ela e pregar o evangelho de salvação, o evangelho de Cristo, né, para a sua vida. Amém? Vamos lá. A introdução fala o seguinte: o primeiro seguidor do Messias era da cidade de Betsaida, na Galileia. Está lá em João 1,44. Ele apresentou Pedro, seu irmão, a Jesus, aparecendo na lista dos 12 em dois evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Então, na relação, né, ali dos apóstolos, ele aparece justamente como apóstolo de Jesus. E lá em Atos, também tem uma passagem que fala sobre André. Introdução: não existe um padrão consistente de informações que nos permita descrever o quê? O comportamento, o caráter, a personalidade de André. Na verdade, o que acontece? Não tem muita coisa sobre André, com o nome André, escrito na Bíblia. Se você vê quando fala os apóstolos, aí sim, você pode, subentende-se que André estava no meio, porque André era um dos apóstolos. Vamos entender que discípulo era uma coisa, apóstolo era um discípulo que se tornou apóstolo, se tornou mais importante na ajuda junto com Jesus Cristo ali naquele momento, naquele tempo do ministério de Jesus. Então, quando André foi chamado a primeira vez, quando ele passou a seguir, ele passou a ser discípulo de Jesus. Mais para frente, ele foi chamado para ser um dos 12. Então, Jesus tinha vários discípulos. Você via pessoas que o seguiam constantemente, até mulheres que inclusive financiavam o seu ministério, ajudavam com dinheiro ali para justamente ele comprar alimentos e pregar o evangelho nos locais que ele passava, curar as pessoas. Tinha uma multidão de pessoas. Dessa multidão de discípulos, ele tirou ali 70. Dos 70 ele escolheu 12. Dos 12 ainda tinha o quê? Um grupinho de 3, Pedro, Tiago e João. E como o pastor Isaías pregou da última vez, tinha um que era o quê? O mais amado, que ele se considerava o mais amado, que era quem? João. Quem escreveu isso? João. Ele falou que ele era o mais amado. Aí eu fiquei assim, ele estava puxando sardinha para o lado dele mesmo, né, pastor Arno? Então, estava puxando sardinha para o lado. Mas aí eu olhei para frente e falei assim, peraí, puxando sardinha para o lado? João, Jesus deixou a responsabilidade de sua mãe para ele. Olha só. Ele escreveu 3 epístolas. E para quem foi revelado o livro do Apocalipse? João. Quem foi o apóstolo que viveu mais? João. Então eu concordo com João. Amém? Então não temos muita coisa sobre André, mas nós vamos aqui falar um pouquinho sobre os acontecimentos na vida de André durante o ministério de Jesus. O nome André é de origem grega e significa corajoso, viril. Na tradição ortodoxa, que não é dos judeus ortodoxos, é da tradição da igreja ortodoxa, porque os judeus ortodoxos, eles não acreditam de jeito nenhum que Jesus era o Messias. Ok? Então não existe evangelho, para eles existe só a Tanar, que é o Antigo Testamento. Para eles só isso, né? Não existe o Novo Testamento para ele, parou ali em Malaquias. Eles ainda esperam hoje o quê? O
Messias. Então, na igreja ortodoxa, André é chamado de protocletos, que significa o primeiro a ser chamado. André, como já a lição já fala, né? André era irmão de Simão, Pedro, e ambos eram filhos de Jonas ou João. Mesmo sendo o primeiro a seguir o mestre, Jesus, André não fazia parte do grupo dos 3 discípulos que participavam de momentos relevantes do ministério de Jesus. Os privilegiados, como nós já falamos aqui, era quem? Pedro, Tiago e João, como fala a musiquinha, no barquinho, né? E assim era ali, era os companheiros inseparáveis de Jesus. Continuemos, André, o homem. Devido a alguns textos bíblicos, alguns teólogos consideram que André também fazia parte dos apóstolos que tinham grande intimidade com Jesus. Quais textos? Por exemplo, no Monte das Oliveiras, defronte ao templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então, esse texto. Com mais, outro texto. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Foi da multiplicação dos pães, né? Quando Jesus pregou para aquela multidão, e aí ele perguntou: e aí, tem comida? Não despede a multidão não, vai comprar comida para eles. E ali os apóstolos começaram a procurar, e eu acredito que por ser próximo a Betsaida, o local, né? Os historiadores falam que era próximo a Betsaida, o local ali da multiplicação dos pães, e a Betsaida era justamente a cidade de André. Talvez ele até conhecesse o rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. De repente pode ter acontecido isso, não estou afirmando isso. E ali ficou fácil, porque aquele rapaz ele poderia ter comido aquela comida toda para ele tranquilamente, mas ali nós sabemos que o amor, que a divisão, que a comunhão falou acima de tudo. É assim que o crente tem que ter no seu coração, amém? Tem que ter comunhão, tem que repartir o pão, tem que repartir o que tem que repartir o amor, amém, irmãos? Então, justamente por causa desses textos, e outro texto que eu vou ler para os irmãos lá na frente, que justamente fala sobre os gregos que queriam ver Jesus, alguns historiadores, alguns teólogos falam que André também fazia parte ali da intimidade de Jesus, ou seja, era um dos apóstolos ali também mais chegado, mas não tem nenhuma comprovação bíblica quanto a isso, né? Então, continuamos ainda com Pedro, Tiago e João, amém? Depois de Atos, capítulo 1, versículo 13, onde André é citado por Lucas como apóstolo de Jesus, ele fala a relação dos que estavam ali, que estavam reunidos numa casa lá em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. O seu nome não aparece mais escrito na Bíblia. Então, depois de Atos 1:13, não tem mais, não tem mais André escrito, né? Mas está subentendido no livro de Apocalipse, porque quando nós lemos lá sobre a cidade santa, a cidade que está sendo preparada, a Nova Jerusalém que está sendo preparada para cada um de nós, a palavra do Senhor fala: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos. Então está subentendido que o nome de André também está lá escrito no livro de Apocalipse, nas portas das muralhas, justamente ali da Nova Jerusalém. Amém, irmãos? O historiador Eusébio de Cesareia, importante, existe um livro muito importante, chamado História Eclesiástica, que foi escrito por esse historiador que viveu no século III, citando Orígenes, que era um dos pais da igreja, né, conta que André pregou na Ásia Menor e na Sítia, ao longo do Mar Negro. Então fica ali próximo à Ucrânia, União Soviética, aquela região ali, chegando até no Volga e Kiev, daí que se tenha tornado padroeiro da Romênia e da Rússia, de acordo com a tradição. Muitas coisas são tradições. Pedro pregado de cabeça para baixo é tradição, né? Então tem muita coisa que é tradição. Teria fundado a sede de Bizâncio, que era o quê? Era a capital do Império Romano, lá em Constantinopla, do qual André é reconhecido como o quê? Santo padroeiro. Conforme a tradição, André foi o quê? Crucificado.
ficado em Patras, na Acaia, província romana, que incluía toda a antiga Grécia, menos a Macedônia. Em 60 depois de Cristo, por ordem do procônsul Eges, cuja esposa, o quê? Se converteu porque ele pregou para ela, e a partir dali ele se tornou um grande inimigo do Império Romano, dos judeus, né, aqueles judeus que não queriam de jeito nenhum aceitar Cristo como Messias. E aí ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Essa cruz, né, nós temos até um desenho aí dele sendo crucificado aí, e inclusive essa cruz se tornou inclusive uma placa de trânsito. Quem não conhece aí, é um pouquinho difícil ver essa placa, porque aqui no Rio de Janeiro, só lá para a banda de Japeri, aquela região lá, tem um cruzamento de uma estrada com uma via férrea. Então é o próximo desenho que vocês vão ver, chama-se Cruz de Santo André. Então significa que ali você tem que tomar cuidado, que ali passa o quê? Uma linha de trem. Lá em Juiz de Fora, quem conhece Juiz de Fora aí sabe que tem uma linha de trem que atravessa a cidade toda ali. Já teve um amigo meu, da minha turma, de exército, que ele pegou o carro dele e foi jogado 12 metros de distância, ficou entalado dentro do bueiro e faleceu, né? Então nós vimos aí justamente o dia 30 de novembro é festejado pelas igrejas gregas e romanas como sendo o seu dia. Na igreja anglicana da Inglaterra, esse dia foi designado, e é importante agora sim para as nossas vidas, para se pregar sobre o assunto de missões, a qual foi inspirado pelo exemplo do apóstolo André, que ao ouvir de João, o Batista, que Jesus era o Salvador do mundo, obedeceu ao ide do Espírito Santo. Jesus não tinha proferido ainda ali o ide pregar o Evangelho, mas ali o próprio André tomou iniciativa, amém, irmãos? E quando você se torna um servo fiel do Senhor, você começa a ter a vontade de propagar essa mensagem, aleluia, de propagar o que você recebeu, o amor, o carinho, aleluia, através do Espírito Santo que tem na tua vida, amém? Quando ali eles estavam para ser revestidos de poder no dia de Pentecostes, era justamente para isso. Se você for ler lá os textos bíblicos, ele fala justamente que eles foram revestidos de uma ousadia. Eles começaram a pregar o Evangelho, e essa é a nossa missão, né? Hoje está difícil nós pregarmos o Evangelho, porque para você entrar num condomínio é muito difícil, o porteiro já não deixa. Primeiro que ele pergunta quem você vai visitar, e ali você já fica limitado. Antigamente eram casas, né? A maioria no Brasil eram casas, e ali você batia a palminha na porta, e ali você entregava um folheto, você ia para uma praça onde você tinha liberdade. Para quem é mais antigo aqui na Taquara, sabe que aqui ali em frente, ali onde era a Nobreza, em frente ali a Pegalha, aquela farmácia, ele tinha um largozinho ali, que tinha uma cabine de polícia ali, e ali eu lembro que muitas pessoas aqui dessa igreja faziam evangelismo ali naquele lugar ali, e ali se pregava o Evangelho, não tinha problema com prefeitura, não tinha problema com nada, e muitos se convertiam através da pregação, do ide e pregai o Evangelho, daquilo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações como missão prioritária, a salvação desse mundo, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Esse fato ocorreu no Rio Jordão, próximo à cidade de Betânia. Então todo esse acontecimento, né, de André, no momento em que ele segue a Jesus, aconteceu próximo à cidade de Betânia, ali nas imediações do Rio Jordão, que era o local que João o Batista não era o sobrenome dele, João o Batista, aquele que batizava, justamente ele tinha a missão naquela região. Ele morava no deserto, como nós sabemos, se vestia de pelo de camelo, comia gafanhoto, uma delícia, né, para quem gosta de gafanhoto, maravilhoso, e ali ele tinha o seu ministério, porque o ministério de João Batista era aplainar o caminho para a vinda do Messias. Ele era o quê? A voz que clama no deserto, proferido pelo profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo. Então, essa era a missão de João o Batista, que era primo de Jesus, já foi citado isso aqui. Ele era aproximadamente 6 ou um pouquinho mais meses mais velho que Jesus.
E ele veio justamente aplanar o caminho, é você desbravar e deixar tudo pronto para alguém começar a fazer alguma coisa. E era essa a missão. E a missão dele era tão importante que Jesus depois falou dele dizendo: não haverá profeta maior do que João Batista. Amém? Jesus chamou 4 pescadores, é o ofício de Jesus agora, o tópico 1, versículo 1, quem acompanha a revista. Jesus chamou 4 pescadores de Betsaida: Pedro, André, Tiago e João. André e Pedro eram irmãos, e Tiago e João eram irmãos também, e eles eram filhos de Zebedeu, para seguir-no. Também chamou a Filipe, lá de Betsaida, chamou a Filipe e Natanael, que também se chamava Bartolomeu, que também eram de Betsaida. O mar da Galileia tinha muita importância comercial, pois várias cidades que circundavam esse grande lago viviam da atividade de pesca. Por chamar Mar da Galileia, tem outros nomes também, Mar de Tiberíades, tem Lago de Genezaré e Mar de Quinerete, que é o que os judeus mais usam. Quinerete significa harpa, porque eles dizem que a figura do Mar da Galileia tem uma forma de harpa. E tinha grandes cidades, e uma das cidades mais importantes daquela região era a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum tinha um grande comércio pesqueiro e também tinha uma alfândega, e ali passavam 3 estradas que levavam para o norte, para a Fenícia, para a Síria, outra estrada que trazia para Jerusalém, e outra que se dirigia para a região ali do Rio Jordão, em direção aonde é hoje a atual Jordânia. Então, ali era um local muito estratégico, como já foi citado aqui, inclusive em lições anteriores, era um lugar estratégico, inclusive que Jesus foi morar lá, depois que saiu de Nazaré, que ali ele não podia mais viver, que foi quase apedrejado lá e quase foi morto, e ali ele foi para Cafarnaum. E em Cafarnaum ele fez sua base evangelística, por ser uma cidade que, como muitos comerciantes passavam por ali, muitas pessoas passavam, eles iriam ouvir a palavra e depois iriam levar a palavra. Era a mesma estratégia que Paulo usou lá em Corinto. Corinto era uma cidade portuária também, que trazia produtos da Ásia, atravessavam depois para o outro lado e levava para a Europa. E ali Paulo sabia que se ele construísse uma igreja ali, seria altamente favorável ao Evangelho de Cristo, né? Essa é a visão que, quando muitas pessoas criticam: por que está fazendo aqui? Por que está construindo aqui? Por que abrir uma igreja neste lugar, né? E aí você não tem a visão, e de repente, quando você vê lá na frente, aquele local se tornou um grande local. Quem diria que a Taquara seria tão grande hoje em dia, local de passagem, local de comércio? Vai ter até shopping agora, irmãos. Maravilha, né? Não sei quando vai ser, com essa pandemia aí, estão tentando terminar ali, mas amém. Vamos para a lição. Betsaida. Onde era Betsaida? Betsaida significa casa de pesca. Betsaida era uma povoação pesqueira a nordeste do Mar da Galileia. Então, se os irmãos prestar atenção, presta atenção sempre quando falar, né? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. É importante entender e gostar de mapas, irmãos. Vocês têm na Bíblia de vocês aí, muitas Bíblias, lá no final, tem uns mapas, e ninguém olha. Poucas pessoas olham. Aí quando fala assim: ah, porque Jesus foi para Sicar, tinha que passar por Samaria. Por que tinha que passar por Samaria? Ah, não, porque ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Não, é porque entre a Judéia e a Galileia ficava quem? Samaria. Se você olhar no mapa lá, você vai ver isso. Então era importante, senão ele teria que dar a volta pelo Vale do Jordão, aí tinha que ir pela Pérea, passar por Decápolis, e ficava muito mais difícil. E aí você ouve um dia uma pregação, um homem pregando e ensinando, aí falando para um público de uma igreja, e ele fala que Jesus naquele dia tinha andado 500 quilômetros. Era o meio-dia. Um homem anda de 1 a 6 quilômetros, dependendo da sua passada, por hora. Como que ele vai andar em 6 horas, se ele começa a andar, e naquela hora já era sol quente, 500 quilômetros? Jesus poderia fazer isso, mas e os apóstolos? E os apóstolos? Lembra lá do diácono Filipe, que estava no local batizando, daqui a pouco ele apareceu em outro lugar? Jesus poderia fazer isso.
Mas e os apóstolos, como é que iriam acompanhar Jesus? Então é importante você entender um pouquinho daqueles mapas, entenda um pouquinho da visualização, onde ficava Jerusalém, onde ficava Nazaré, onde ficava o Mar da Galileia. Nós somos estudantes da Bíblia, amém? Nós somos conhecidos como o povo da palavra, amém? A igreja da palavra, a igreja que estuda, a igreja que não é enganada, aleluia! Betsaida era uma povoação pesqueira a nordeste do Mar da Galileia, próximo ao vale do Rio Jordão e situado a alguns quilômetros de Cafarnaum. Betsaida Júlia era uma cidade, o seu verdadeiro nome era Betsaida Júlia. Era uma cidade que foi construída por Filipe, que era filho de Herodes, em homenagem à filha de César Augusto, imperador de Roma. Filipe, apóstolo de Jesus, também era de Betsaida. Então, Filipe fala justamente nisso, aqui no texto bíblico, era de Betsaida. Segundo o Evangelho de Lucas, foi próximo a Betsaida que teria ocorrido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para, a Bíblia fala, 5.000 homens. Mas poderia o quê? Ainda tinha mulheres, crianças, não sei se ele abrangeu homens como, né, sendo todo mundo, mas pelo menos aqui, pelo menos 5.000 homens foram alimentados naquele dia. Pouco, né? Com 5 pães e 2 peixinhos, não é pouco, né? Alimentar 5.000 pessoas. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Você acredita no sobrenatural de Deus, amém? Que Ele pode multiplicar, que Ele pode curar, que Ele pode batizar, aleluia, que Ele pode fazer qualquer coisa. É esse Deus que nós servimos, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que faz o impossível, aleluia. Eu botei alguns mapas aí para os irmãos verem, então está aí, não está meio um pouquinho, né, não muito visível. Então na parte de baixo ele tem uma partezinha meio azulada, ali ficava justamente o quê? Para baixo ficava a Judéia, né? Naquele intervalo laranja ali no meio fica justamente a região de Samaria, e aquele mais clarinho lá em cima é a região da Galileia. Isso, não, perdão, a parte alaranjada de cima fica a parte da Galileia, e entre elas a Samaria. Lá naquele mapinha pequititinho, lá em cima aquele azulzinho, no meio é o Mar da Galileia. Pode passar o próximo. Aí está o Mar da Galileia, né? E à direita lá, à esquerda de vocês, lá no cantinho, lá em cima, próximo àquele tracinho azulzinho que sobe lá, que parece uma artériazinha, ali é o Rio Jordão. É onde o Rio Jordão ele entra para o Mar da Galileia. E lá embaixo, o Rio Jordão continua a sua trajetória até o Mar Morto. Ali fica lá no alto a cidade de Betsaida, está aí localizada, melhor para vocês, né? Então está aí à esquerda a Galileia, à direita de vocês, né? Está a Galileia, mas, né? E no meio ali o Mar da Galileia, aquela bolinha vermelha, não é ali que fica, ali só está indicando o nome, mas ele fica bem encostadinho ali, próximo ao Rio Jordão. Betsaida, juntamente com Cafarnaum e Corazim, foram amaldiçoadas por Jesus, que predisse a completa destruição das 3 durante seu ministério na Galileia. No Evangelho de Mateus, Jesus lança 3 ais. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Cafarnaum! Ai de ti, Betsaida! Jesus passou 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, ali naquela região. Pregou, curou, né? Fez maravilhas, ressuscitou mortos, ressuscitou a viúva de Naim. Nossa, meu Deus, né? Como que aquele povo não conseguiu aceitar a Cristo como um Messias, o enviado de Deus? E aí ele passa justamente a falar justamente sobre essas cidades e dizer que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que essas 3 cidades. Amém? Então, esses ai, cuidado para você não ouvir um ai de Jesus. Ai de ti, né? Continue na perseverança do Evangelho de Cristo, amém? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, amém? Prega o amor, prega a paz, prega a comunhão, pregue Cristo para as pessoas, aleluia. André não possuía nenhuma habilidade especial que o referenciasse para o apostolado. Então, nenhum dos apóstolos, o cara era procônsul, poderia até ser, né? Mas eles não tinham uma habilidade técnica, nada, eles eram pescadores, pessoas comuns, que inclusive dificilmente, né, talvez alguns deles seriam até analfabetos, né? Mas Jesus, né, mas nós sabemos que Jesus não escolheu pessoas especiais, mas ele olhava para o que tinha dentro de seus corações. Então,
Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Mateus, um publicano, já foi falado aqui. Simão, que não era o Pedro, é o conhecido como Simão Zelote. Zelote era um grupo de revoltosos da época, antes do Império Romano conquistar ali, destruir o templo, em 66 depois de Cristo. Eles tinham um grupo gigantesco, eles usavam muito o ataque guerrilheiro com facas, assassinavam os ajudantes do Império Romano, os próprios soldados com facas. E tem um episódio interessante que é Massada, que ali se suicidaram 1000 zelotes, que eram justamente dessa seita de zelotes, justamente porque não queriam ser conquistados pelo Império Romano, não queriam continuar sendo escravos. Então era Simão o zelote, não era Simão Pedro. Tinha Judas, né? E Jesus sabia que iria traí-lo. E Jesus escolheu a essas pessoas como seus apóstolos. O chamado de Deus, ou vocação ministerial, não tem relação direta com os parâmetros humanos de sucesso ou referência social. Está escrito na lição de vocês, na nossa lição. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus olhou para você e disse: é você. Deus olhou para você e disse: é você que tem que fazer. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Está lá em Atos capítulos 10, 34, aleluia. Por quê? Porque ele batizou a Cornélio, que era um gentio, foi o primeiro gentio batizado com o Espírito Santo, um gentio que tinha um coração que Deus enxergou a bondade, o temor a Deus, a justiça no seu coração, e ali enviou a Pedro para que pudesse batizá-lo, e ali foi batizado ele, sua casa e seus amigos. Eram gentios, foram os primeiros gentios ali a serem batizados. A procura. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: aquele que busca, encontra. André procurava o Messias e encontrou nas afirmações de João Batista: eu não sou o Cristo. Porque muitos perguntaram ali, foram enviados levitas e sacerdotes ali, quando ele estava batizando, para que perguntasse a ele: você é o Cristo? Você é o Messias? E ele falava: eu não sou o Cristo. Então ele tinha discípulos, e André era um de seus discípulos. Eu sou a voz que clama no deserto, como eu já falei para os irmãos. E ali, no dia seguinte, novamente, está escrito: viu João a Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Aleluia, aleluia. João reconhecia, ele não era nada, ele apenas estava preparando o caminho para aquele que já era antes dele, Jesus. 3 dias depois das palavras de João o Batista, André passa a seguir Jesus e declara a Pedro que havia encontrado o Messias. Bom, vamos lá para uma cronologia rápida. Jesus nasceu, Herodes tenta matá-lo, vai para o Egito, passa 2 anos, aproximadamente 2 anos, volta, mora em Nazaré. Com 12 anos aparece Jesus lá em Jerusalém, pregando para os doutores, e nesse momento Jesus só aparece aproximadamente 18 anos depois. Lucas, no seu evangelho, fala que Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos. Com quase 30 anos. Então, a partir daquele momento em que João Batista está batizando ali próximo ao Rio Jordão, lá próximo em Betânia, ele não estava lá na Galileia, e ele estava batizando ali, e ele começa a testemunhar, dizendo: ele não sou o Cristo, o Cristo é aquele, e ele começa a falar sobre o batismo de Jesus, em que quando Jesus estava sendo batizado por ele viu o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, e ele começa a testemunhar, ele começa a falar de Jesus, até um dia em que Jesus passa na frente deles e fala: eis ali o Cordeiro de Deus, aleluia, eis ali o Cordeiro de Deus, aleluia. Você viu
o Cordeiro de Deus, você aceitou o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado. Quando o povo de Israel ali sacrificou o Cordeiro sem mancha para simbolizar que futuramente seria o Cristo que iria morrer por nós na cruz do Calvário. Os fariseus, ele chamava de raça de víboras, mas quando ele vê Jesus passando, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. E a partir daquele momento, André começa a observar, até o momento em que ele segue Jesus até Betânia, e pergunta: onde moras? Na verdade, provavelmente ele não estava em sua casa, mas poderia estar na casa de quem? De Marta, de Maria, de Lázaro. Mas ele estava pousando em algum lugar, e eles foram até aquele lugar. André foi até aquele lugar, e ali fala que eram dois discípulos que seguiam a Jesus. Tem uma característica no livro de João interessante, que ele não fala o nome dele, muitas vezes ele não fala o nome dele. Ele fala assim: o outro apóstolo chegou primeiro que Pedro para ver o túmulo. O outro apóstolo, aquele que reclinava o peito, era o mais amado. Ele não falava assim, João. Então, pode ser, existe uma suposição que um desses dois apóstolos, esse outro apóstolo, poderia ser quem? João, porque só ele narra justamente esse outro apóstolo. Pode ser, não estou afirmando. E ali naquele momento, André, ele começa a seguir Jesus, e até aquele momento em que ele se torna o quê? Um seguidor de Jesus. Depois, a Bíblia fala que no outro dia ele foi para onde? Para a Galileia. Lá na Galileia que ele vê a André novamente, vê Pedro e passa a chamá-los para serem pescadores de homens. Então é importante, quando você lê a Bíblia, no dia seguinte, estava na Galileia, estava em Betânia, foi para a Galileia, para você não configurar que foi ali automaticamente. A distância ali de Betânia para a região de Cafarnaum, de Betsaida, eram mais de 100 quilômetros. Não tinha condições de ele chegar em um dia, justamente nesses locais. Então passa-se um período de tempo. Amém, irmãos? Bom, vamos lá. O encontro. Ao fazermos um estudo comparativo e cronológico dos evangelhos, podemos compreender que André foi o primeiro discípulo de Jesus. André seguia a João Batista. Depois André passa a seguir Jesus, lá em Betânia. O mestre chama pescadores para seguirem-no, como eu já falei, lá em Betsaida. Jesus começou o seu ministério aproximadamente 8 meses depois do seu batismo. Olha só, não foi ali, 8 meses depois, talvez um ano, irmão Moisés, ele tenha começado o seu ministério. A partir dele, ele começou sim a pregar. Com quase 30 anos de idade, ele começa a pregar justamente, começa a curar, começa a operar milagres. Então, justamente é esse período em que nós temos para o início do seu ministério. A escolha dos apóstolos foi depois. Escolha de discípulo é uma coisa, para seguirem. Os apóstolos foram escolhidos depois, dentro dos discípulos. Ele escolheu apóstolos. A perseverança, então vamos ver sobre a perseverança de André. O que fala a palavra de Deus? Lucas revela que após a ressurreição de Jesus, André continuou firme em seu propósito de seguir a Cristo. Seu nome é citado pela última vez no livro de Atos, quando esteve reunido juntamente com os 120 perseverantes que aguardaram em Jerusalém a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lembrando que os que viram Jesus subindo, está lá no livro na carta de 1 Coríntios, que fala que eram aproximadamente 500 pessoas que estavam ali vendo Jesus subir aos céus e escutando. Continue em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. E neste momento, 380 foram embora, não perseveraram. E André continuou perseverando. A Bíblia fala que eles perseveravam em oração. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles sabiam que era muito bom o que iria acontecer. Amém? Às vezes você não sabe o que vai acontecer com você, mas quando vem de Deus, vai ser muito bom para a tua vida. Amém? Aleluia, aleluia. 500 pessoas, e ele estava, André,
estava no meio dessas 120. Após isso, durante os 3, só lembrando, irmãos, na Bíblia não fala que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. A Bíblia não fala que Jesus morreu com 33 anos. Não tem nada na Bíblia dizendo que ele morreu com 33 anos. Mas, através da quantidade de Páscoas e eventos que ocorreram, os estudiosos da palavra chegaram a uma conclusão que o ministério de Jesus foi de aproximadamente 3 anos e meio. E que, como ele começou com quase 30 anos, provavelmente ele tenha morrido com quase 33 anos ou próximo a isso. Outra coisa é que houve um erro no calendário gregoriano de aproximadamente 4 a 6 anos. Então, vamos levar em conta então que, na verdade, Jesus nasceu em 4 antes de Cristo. Jesus nasceu 4 anos antes dele mesmo. Ou seja, significa que houve um erro nisso aí. Então, aproximadamente ali, esse ano, ele era de 25, 26 depois de Cristo. Foi o ano da morte de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá. André levou Pedro a Cristo. Essa iniciativa de André de levar a mensagem de salvação para o seu irmão Pedro foi um marco histórico para que milhões de pessoas conhecessem o amor de Deus revelado ao homem. Nasceu nesse momento o quê? O evangelismo pessoal, como nós já falamos aqui. Ação que seria ordenada por Cristo quando disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso ele iria falar depois. André já assumiu isso antes de Jesus falar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para Paulo, Deus falou o seguinte: eu te constituí para a luz dos gentios. E Deus fala para você: Ele te constituiu luz para aqueles que precisam de salvação. Então abra a sua boca, pregue o evangelho, dentro de tempo, fora de tempo, não deixe de pregar o evangelho. Aproveita as armas que nós temos hoje em dia, Instagram, Facebook, vai metralhando o evangelho, aleluia, aleluia. Pode conversar, pode brincar, toma cuidado com o que fala, toma cuidado com o que critica, não se mete na vida dos outros, mas vai, evangeliza, usa a arma que você tem. Você não entra pelo portão, mas você entra pelo celular, amém? Quantas pessoas, quem me conhece aqui sabe lá, eu posto lá no Facebook uns hinos lá, eu canto uns hinos lá. Vocês não imaginam de quantas pessoas eu recebo ali: poxa, eu não conhecia esse hino, nunca tinha, que palavra linda. Pessoas que não são crentes, e ali eles me cutucam ali, falam justamente: grava mais, grava outro, porque ali traz uma mensagem maravilhosa. Usa a estratégia que Deus te deu para pregar o evangelho, aleluia, aleluia. André, vejamos alguns fatos marcantes devido justamente à conversão de Pedro. Então, olha só o que você pode ser responsável. André, com a iniciativa dele, foi lá e pregou para o irmão dele. Primeira pessoa, família. Opa, maravilha. Primeira pessoa, minha casa. Vou salvar minha casa. André olhou assim: não, eu tenho que falar que o Messias chegou, aleluia. Eu tenho que falar na minha casa que o Messias chegou. Pedrão, o Messias chegou, aleluia, aleluia. E com a conversão de Pedro, olha só que coisa maravilhosa. Quase 3.000 pessoas se convertem no dia de Pentecostes, após a pregação de Pedro, aleluia. Após a visão que teve em Jope, apresentou o evangelho de Cristo aos gentios, sendo o centurião Cornélio e sua família, e alguns amigos batizados com o Espírito Santo, aleluia. Curou um aleijado à porta do templo. Devido a essa cura, após essa cura, aproximadamente 5.000 pessoas receberam a salvação. Curou o paralítico Enésio e ressuscitou a Dorcas. Escreveu 2 cartas que levam sua autoria. Você pode ser responsável pelo aparecimento de um grande pregador do evangelho, aleluia. Através da tua pregação, através da tua obediência ao ID, pode aparecer através de você um grande pregador, um grande homem, uma grande mulher de palavra, um grande pastor, aleluia, aleluia, aleluia.
André levou um jovem a Cristo. Em Mateus e Marcos, Jesus pergunta quantos pães, isso aqui nós já falamos, haviam para alimentar o povo. João cita no seu evangelho que foi André que respondeu a Jesus e levou o jovem que tinha os 5 pães e 2 peixes até ele. André acreditava que Jesus poderia fazer algo sobrenatural. André não só respondeu à pergunta de Jesus, mas também levou o rapaz até o quê? A sua presença. André também levou os gregos, né? Então haviam gregos que provavelmente eles eram convertidos ao judaísmo, mas eles queriam ouvir a Cristo, e eles procuraram Filipe, que era um dos apóstolos. Pode ser que tenha sido justamente porque a origem do nome dele é grego, mas a origem do nome de André também era grego, mas André, em vez de procurar Jesus primeiro, procurou a quem? A André, e juntos foram até Jesus para levar esses gregos, e ali eles ficaram maravilhados com o que Jesus ensinava. A importância de fazer Cristo conhecido. Para que o evangelho se expandisse até os gentios, os seguidores de Jesus teriam de superar séculos de segregação e preconceito de natureza cultural, religiosa e racial, derrubando assim os muros de separação estabelecidos por séculos entre judeus e não judeus. No ID de Jesus, o fator mais importante era o quê? A obediência. Se ninguém obedecesse, aí o negócio pegava. Se ninguém obedecesse, nós não estaríamos aqui. E aí ia ser terrível. Então nós temos que tirar justamente, obedecermos, termos um caráter altruísta, ou seja, não egoísta. Não, eu já me salvei, eu estou bem com Jesus, eu não converso com meus vizinhos, eu não falo com eles, eu não prego o evangelho para ninguém, eu já tenho a salvação, minha família também, e está tudo bem. Eu faço a minha parte da igreja, eu trabalho lá como diácono, e está bom demais. Fé mais obras. Salvação é fé mais obras. Só obras não, só fé não. Só vai estar com Cristo, aleluia, aquele que tem obras para apresentar, aleluia. Olha para as tuas mãos nesse momento, olha para as tuas mãos, faça uma análise de você mesmo. O que eu tenho para apresentar para Jesus? O que eu tenho para apresentar para Jesus? Todos nós, inclusive eu. Fé mais obras. Obedeça e de pregar o evangelho, aleluia. Obedeça e de pregar o evangelho. Obedeça e de pregar o evangelho. Melhor, tenha iniciativa, prega o evangelho. Tenha iniciativa, prega o evangelho, aleluia. Olha para a tua rua, olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, olha para cima quem mora em apartamento, olha para baixo quem mora em apartamento. Será que eu já falei? Deixa para lá ali a timidez, não importa, você tem obrigação ali no seu coração, tem que ter iniciativa de pregar esse evangelho maravilhoso. André foi inspiração. Nem todos os heróis da Bíblia foram pioneiros, no entanto, as Escrituras revelam muitos deles, como Enoque, pioneiro da comunhão, Noé, pioneiro da obediência, Abraão, pioneiro da fé, Estevão, primeiro mártir do cristianismo, foi o primeiro que morreu pregando ali o evangelho, não balançou para a direita, não para a esquerda, e ali continuou pregando o evangelho até morrer. Paulo e Barnabé, pioneiros da obra missionária. André foi o primeiro a seguir Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No nosso tempo, nós temos um grande exemplo de um homem, chamado, na revista está escrito lá, de um homem que pegava pessoas para levar para reuniões, e ali o seu nome era Albert McMakin. Ele lotava caminhões e levava para reuniões, até que ele viu um jovem e tentou levá-lo, e ele não quis de jeito nenhum, não quis, até que ele conseguiu persuadi-lo a ir até aquela reunião, e ele ficou maravilhado com aquela reunião, e não faltou mais nenhuma reunião, se tornando um grande homem de Deus, e o seu nome é Billy Graham, que pregou
para mais de 250 milhões de pessoas. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o Evangelho de Cristo, aleluia. Devemos também lembrar dos pioneiros, né? Nós tivemos os grandes homens, grandes pastores, grandes homens que pregaram o Evangelho. E dentre eles temos Gunnar Wigren e Daniel Bergen, foram ali os inauguradores das Assembleias de Deus no Brasil. Leia a história, leia o livro deles, leia o que eles passaram lá no Pará, como eles eram apedrejados, como eles eram xingados lá naquela região do coronalismo, naquela época em que a igreja, outras igrejas ali, dominavam aquele lugar, não deixavam o Evangelho pregar. Eu mesmo lembro quando eu era garoto, estava lá no Nordeste, quantas vezes nós íamos evangelizar ali naquelas regiões do interior do Rio Grande do Norte, e ali jogavam coisas na gente, não deixavam ali o pessoal ceder luz, energia para pregar a palavra, era terrível, mandavam garotos fazer bagunça na praça, para o culto não fluir, mas o Evangelho continua sendo pregado, aleluia, porque tem pessoas que não temem nada, que seguem, que tomam iniciativa, que pregam a palavra. Ainda hoje, Jesus precisa de pessoas que tenham iniciativa e tenham amor pelas vidas sedentas do verdadeiro caminho que leva à salvação. O hoje está aqui, a seara é o mundo, e você, o André, da mensagem de salvação. Vai, André, apresente ao mundo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Nós somos o André de hoje. Pregue a palavra, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.